Nós vamos tratar em alguns minutos aqui sobre intervenção divina versus intervenção humana. Então nós queremos aí que você aí possa nos abençoar aí entrando nessa live aí. Nós vamos orar por você no final, nós vamos fazer uma oração agora também, pedindo a Deus que abençoe sua vida, independentemente do governo que está. Eu sei que tem muitas pessoas felizes nesse momento, mas sei também que tem muitas pessoas desestimuladas, tristes, mas essa é a democracia, né? Alguns choram, outros dão risadas, mas certo é que o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus não mudou o seu trono, Deus nunca muda o seu trono de acordo com as eleições. Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus Cristo, né? Estamos de volta depois de um bom tempo, como foi dito aí pelo pastor Leandro. Voltamos com o protesto protestante, não no perfil do protesto, mas no perfil do pastor Leandro. Mas estamos a todo vapor, né? Vamos pegar esse final de ano aí, depois ano que vem iniciar, se Deus permitir. Sempre está fazendo esse programa para edificação, debates, conhecimento, né? Trocar informações, trazendo convidados de fora para poder falar sobre esse assunto. É um assunto bem, né, importante no momento que a gente está vivendo, né, e viveremos daqui para frente. Intervenção divina versus intervenção humana, né? Então vamos debater sobre esse assunto muito importante aí. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida neste momento. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, essa pessoa, Pai, que nos ouve, que agora está nos prestigiando, ó Pai, que o Senhor continue, ó Pai, abençoando a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, e nos abençoa nesse tema que nós vamos falar agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler um texto sagrado antes de nós falarmos aqui sobre intervenção divina versus intervenção humana, né? Porque esse é um assunto que está na moda aí, falar sobre intervenção. As pessoas estão procurando aí o artigo 142 da Constituição. Eu sei que o artigo 142 ele está na Constituição, assim também como o impeachment também está na Constituição. Mas eu não sou favorável, quem me conhece sabe que eu não sou favorável a impeachment e nem o artigo 142, a gente é favorável desde que se haja prova suficiente para isso. Mas enfim, ainda isso não aconteceu, nós estamos aguardando como que Deus agiu durante a história sobre intervenção divina e intervenção humana. Eu gostaria de ler aqui em 1 Samuel, no capítulo de número 8, no versículo de número 6, que diz assim, 1 Samuel, no capítulo de número 8, versículo de número 6. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse ao Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então, a gente está falando aqui de um momento na história, presbítero, em que Deus permitiu que a humanidade tocasse a sua vida. A humanidade ali tocasse o seu barco ali. É um momento onde que o povo escolhe um rei. Então Deus permite que as pessoas... nós não vivemos mais uma teocracia, nós vivemos agora embora Deus governa sobre todos, nós não vivemos mais sobre um regime teocrático, nós vivemos uma democracia. As pessoas escolhem, né, os seus governantes, os seus presidentes e por aí vai. Então nós estamos vendo um texto sagrado, presbiteriano Jerônimo, onde você vê Deus falando para Samuel assim, olha, não se preocupe, fala para o povo não está te rejeitando você, Samuel, o povo está rejeitando a mim. Então nesse momento Deus deixa com que o povo siga os seus próprios passos. Então há uma intervenção humana naquele momento que é permitida por Deus. O que você acha disso? Então, é um assunto importante aí, nós estamos passando pelo período ainda. A questão é o seguinte, da forma que eu penso, e a Bíblia nos ensina alguns textos, principalmente no Antigo Testamento, sobre governo, tanto o Bolsonaro não ter se reelegido, o Lula ter ganhado, para Deus não afeta em nada. A gente tem que deixar algumas coisas bem claras aqui. Nós pensamos na nossa mente humana. A gente vai ver alguns textos antigos que Deus não precisou do homem, né, para poder fazer as coisas da forma que ele deseja. E nós passamos pelo processo difícil, por quê? Porque talvez para você que votou no Bolsonaro, já bem declarado, fez campanha, né? Eu também não tenho que esconder de nada que votei no Bolsonaro. Ter perdido foi ruim para nós. No sentido assim, a gente ficou triste que o Bolsonaro ter ganhado. Mas olhando biblicamente, o pessoal da Bíblia, Deus não precisou, né, de homem nenhum. Ele escolheu o que ele quis. Lógico, o povo sempre escolheu, né, do seu próprio gosto. Esse texto que acabou de ler foi o povo que escolheu o rei. Nós queremos um rei. Eles foram selecionar Saul. Teve consequência nisso? Teve. Nós podemos ter escolhido Bolsonaro e Bolsonaro ter acabado com o país. Porque foi nós que escolhemos. Está em nossas mãos. E será que foi, a gente tem que pôr em pauta, será que foi Deus que escolheu Lula? Será que foi Deus que escolheu Bolsonaro ou fomos nós? Então todo presidente que entrar tem consequência, tanto boa quanto positiva, com responsabilidade nossa. Mas Deus usa quem que ele quer. E o Antigo Testamento, principalmente, vai mostrar que Deus pode trazer a existência daquilo que não existe em uma pessoa que a gente não tem credibilidade. Não, o Lula roubou, o Lula fez isso, fez aquilo. Tudo bem, gente. Quem nunca errou? Não estou justificando aqui pro Lula, não, eu não votei nele, votei no Bolsonaro. Mas Deus pode mudar o quadro? Pode. Porque o poder, o domínio sempre esteve na mão de Deus e nunca vai fugir. Então o que nós temos que entender nisso, decorrer do programa aí? Que Deus, se Ele quiser operar, seja com Lula, seja com Bolsonaro, né, Ele vai operar. Os meios de Deus nós não compreendemos, que é santo e puro.
Mas nós entendemos que Deus, quando Ele quer operar, Ele precisa do quê? Da vontade dele. Não se o Bolsonaro é bom ou se o Lula é ruim. Se Deus for operar com o Bolsonaro, vai ser com o Bolsonaro. Se Deus for vai ser com o Lula, vai ser com o Lula. Mas a vontade nossa, né, sua, de quem votou aí no Bolsonaro, que o Bolsonaro se reelegesse, por quê? Porque estava numa crescência muito boa. Né? O país estava andando bem em meio ao caos, em meio à pandemia, a crise ruim, e ele deixou o país, de certa forma, um avanço muito bom. O que vai ser daqui para frente nós não sabemos. A responsabilidade é nossa que votamos. Mas nós podemos ainda continuar tendo fé e esperança que Deus pode fazer um milagre no decorrer do tempo. Fiz uma pergunta, parece. Fabiano, nosso amigão aí, da cidade de Confins, um abraço aí, amigo meu de empresa lá também, trabalha comigo. Diz assim, ó, vocês acham que tem uma possibilidade de Lula não governar e provar realmente que houve fraude nas urnas, ou vocês acham que vão acabar em pizza? Eu penso que probabilidades existem, né? A gente não pode falar nem que sim nem que não, porque para mim, enquanto você está... acho que você tem que confiar desde que te prove o contrário. Até agora acho que ninguém conseguiu provar o contrário, né? É até difícil falar isso aqui porque o Facebook pode derrubar a nossa live. Eu não estou aqui falando que as urnas é fraudulentas, até mesmo porque eu quero explicar. Eu não acredito em urnas fraudulentas. Na verdade, eu não acredito em nenhum sistema perfeito. Não é somente na urna. Se tivesse uma contagem de papel, eu também não ia acreditar 100%. Porque quem está por trás disso é o homem é falível. Então tudo que o homem cria é passível de erro. Então eu não acredito em nenhum sistema, seja em urna, volta digitável. O que criar aí para mim, eu não acredito. Eu não acredito em nenhum sistema, eu não acredito no sistema de banco 100%, eles invadiram o Pentágono, nada, eu não acredito em nada. Não é, então não tem nada a ver com urna, não tem nada a ver com urna. Eu acredito porque eu fui nela votar. Então se eu não acreditasse nas urnas, eu não teria ido votar nessa urna. Então, alguns amigos até me questionam, me perguntam por que eu estou tomando um posicionamento um pouco diferente. Mas não é um pouco diferente, é um pensamento racional para mim. Porque o que adianta você se vestir de verde e amarelo, te pede para você vestir de verde e amarelo, patriota e tal, você vai naquelas urnas, vota naquelas urnas e depois começa a falar que as urnas são fraudulentas. Eu não gosto disso, eu não gosto de falar disso, porque para mim é irracional. Para mim, valeria muito mais se 58 milhões de pessoas não fossem votar nas urnas, porque para mim seria o maior... evento antidemocrático, não, é o maior evento anticorrupção da história, porque se você acredita que aquilo é corrupto, então você não faz aquilo. Mas se a gente está falando que as urnas são corruptas, que eu não creio nisso, eu não acredito que as urnas sejam corruptas, para mim a corrupção é um fator muito mais elevado. Mas enfim, se as urnas não prestassem, então para que tu foi votar em urna? Para mim não faz sentido. Para mim, no mínimo, você tem que ter uma credibilidade. Senão você está fazendo um papel de palhaço. Eu não acredito dessa forma. Não acredito que as urnas foram fraudadas. Não por ser urnas. Mas qualquer sistema que se colocasse aí, eu ia duvidar de qualquer sistema. Para mim não existe sistema perfeito. Boa noite, acho que a Cláudia Martins está entrando aí. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe sua vida, Cláudia. Então nós estamos falando aqui hoje, Cláudia, sobre intervenção divina versus intervenção humana. Devido ao Bolsonaro ter perdido as eleições, as pessoas estão o tempo todo falando sobre intervenção. Então, artigo 142, fora Lula. Então a gente está falando aonde que Deus tramita, né, nesse momento. Então eu não acredito. Faz sentido para você acreditar que as urnas fossem fraudulentas e você ter ido votar nas urnas? Assim, a princípio eu gostei muito nisso, que as urnas poderiam ter sido adulteradas, sim. E a gente tem, assim, uma falsa esperança disso, né? Mas quando eu penso, por outro lado, assim, com esse pensamento que a gente tem de as urnas foram fraudadas, porque a gente vê tanto movimento, né, bolsonarista nas ruas, que queria que o Bolsonaro estivesse na rua, e ver nas redes sociais, que eu falo internamente, né, tirando as grandes emissoras, aí você fala, poxa, tantos deputados, tantos vereadores que foram promovidos, senadores, né, que apoiaram o Bolsonaro, mas na hora de votar isso não apareceu. Isso vem na nossa mente, sim, que as urnas foram adulteradas. Mas aí eu vou olhar para o lado que você falou, olhar divino aí. Por que Deus não interviu nisso? Será que a responsabilidade era nossa? Deus não interviu? Ou Deus não precisou disso acontecer? Porque Ele pode trabalhar da forma que Ele quiser. Então eu penso do lado seguinte, Deus poderia ter intervido. Só que Deus, como eu falei no início, não precisa de o Bolsonaro ou Lula. Ele age da forma que Ele quiser. Embora não concorde. Do Lula ter ganhado. Mas ganhou, o que nós temos que fazer? Ele é seu presidente. É meu presidente. Ou futuro presidente. Querendo você ou não, tem um bocado de pessoas falando aí. Não é meu presidente, me representa, mas então... É o país. Você está no Brasil, ele te representa o presidente. Agora o que a gente tem que fazer? É torcer, você que é cristão, ou acredita em Cristo, orar a Cristo, que Cristo abençoe a vida dele, que o mandato dele passado não venha atrapalhar esse mandato atual, que ele faça as coisas corretas. Que não haja corrupção. Eu não posso negar que na época do Lula foi uma corrupção no país. Eu acho que a pergunta que a gente deve fazer, que eu faço para você, é o seguinte. O Lula ganhou. Sua convicção muda? Não. Não muda. Não, então, as nossas convicções não mudam a respeito de evangelho, de moralidade. As nossas convicções... Podemos passar por um processo difícil. Mas não vai mudar mas a a minha convicção convicção. tem que permanecer. Agora eu te falo com você. E se o Bolsonaro ganhar, suas convicções melhoram? Para mim não melhora, continuam as mesmas. Porque eu não preciso de Bolsonaro,
eu tenho uma Bíblia Sagrada, e por isso que a gente está tratando de algo religioso. O que é uma intervenção divina e o que é uma intervenção humana. No contexto de 1 Samuel, no capítulo de número 8, nós vemos Deus claramente falando para Samuel: Samuel, não se preocupe, eles não te rejeitaram, vocês estão rejeitando a quem? A mim. Ou seja, Deus permitiu que o ser humano intervesse. Eu quero um rei. Eu quero que as nossas decisões agora, não é que nós estamos descartando o Senhor totalmente, mas eu quero que as nossas decisões sejam tomadas por um humano, que era Saul. Que poderia ter colocado as pessoas que votam, porque tem muito cristão que votou no Lula. Saber que o Lula é de esquerda, que tem os princípios dele, de esquerdista, mas Deus permitiu. Mas foi a vontade de Deus? Não estou falando de vontade de Deus, estou falando de permissão de Deus. Votou, e aí? E agora? Nós vamos buscar um buraco, entrar para dentro, ou vamos continuar batalhando da forma? É igual eu falo, nós não podemos parar de trabalhar, não podemos parar de ter responsabilidade, a fé nossa não pode diminuir e a esperança muito menos. Porque foi um homem que entrou lá. Igual a gente fala, é muito confio em cavalo, né, em carros ou em outras coisas, como Davi mesmo, o Salmista falou. Mas nós faremos o quê? Mencionaremos o nome de Deus para sempre. Confiar em Deus, porque a nossa força vem do Senhor e não do homem. Embora nós temos que fazer a nossa parte, né? E acreditar que aquele que nós estamos colocando lá é o cara que vai errar menos. Não é o cara perfeito, é o cara que vai errar menos e tentar conduzir o país para melhorar. É porque, voltando à lógica de que muitos estão pedindo artigo 142 falando que as zonas são fraudulentas, é uma coisa que não entra na minha cabeça. O seguinte: se o Senado, os governadores são os que mandam e que no finalzinho eles que atestam a caneta lá, porque a gente sabe que é assim, quem acompanha a política sabe que o governo Bolsonaro não conseguiu governar, por quê? Ele não tinha ampla maioria no Congresso. Então durante 2 anos o Bolsonaro ficou ali costurando alguma coisa com o Centrão para poder governar. E foi assim, para poder governar. Então a gente sabe que ele precisou de quê? Dos senadores, dos deputados estaduais, do deputado federal, para governar. Eu não consigo entender que as urnas foram fraudadas, porque o Bolsonaro hoje tem 70%, as urnas que nós estamos falando que foram fraudes para o Bolsonaro, elegeu 70% dos senadores, dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos governadores para Bolsonaro. Ou seja, o que eu penso também, outra questão que é questão de lógica para mim, é que essas urnas que estão sendo questionadas foi a mesma que elegeu ele. Então para mim é complicado. Embora muitos estão aí buscando, eu não estou dizendo que não é passível de alguém encontrar o erro, porque daqui a pouco alguém encontra o erro, pastor Leandro, tá vendo aí, encontramos o erro. Não, se encontrar o erro, beleza, tem que ir lá, autenticar, chamar o Supremo Tribunal Federal, o STF, sei lá o que tem que chamar, o CGU, e colocar as provas. Mas até agora o que a gente vê é o quê? Bolsonaro fazendo um governo de transição. Tá, baseado nisso que você está falando agora, de 70% aí. Lula é presidente. O Lula consegue governar, fazer algo sem 70% Não de apoio aí? consegue. O que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro, e o Lula já sabe disso, a gente vê isso nas entrevistas do Lula, até mesmo as pessoas, os políticos estão vendo isso. A mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro, a não ser que os bolsonaristas e os deputados federais se corrompam, vai acontecer com o Lula. O Bolsonaro ficou 2 anos por causa de uma pandemia, de N coisas, e por causa que não tinha um Congresso. Não conseguiu governar por causa de quê? Por causa de que ele não tinha um Congresso na mão dele. Então ele teve que costurar um acordo com o Congresso, que a gente viu que isso foi notório, teve que costurar um acordo com o Congresso, para começar algumas pautas passarem. O que vai acontecer com o governo do Lula? A mesma coisa. Vai ser difícil para o Lula governar, porque não tem maioria, gente. É só isso, é só você ver lá quantos senadores, deputado federal, estadual estão lá. Então, eu sempre costumo dizer que a gente está dando um tiro no pé quando a gente fica falando, vamos... Porque para mim, se cancelar as eleições do Bolsonaro, tem que cancelar a do Nicolas, a do Cleitinho, a do Zema e de tantos outros por aí, porque não faz sentido, é a mesma urna. É a mesma urna, não muda, é a mesma urna. Agora, eu estou dizendo que eu também não acredito em nenhum sistema perfeito. Qualquer sistema pode ser plausível de erro, de falha. Então, é isso. Uma questão quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, e eu gostaria de ler que parece que alguém falou alguma coisa aí, o que acontece? Quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, o que a gente vê? A Bíblia Sagrada nos ensina, a gente lê um texto sagrado em 1 Samuel capítulo número 8, que Deus deixou a humanidade continuar o seu caminho. A gente vê isso também em Romanos capítulo 1, como Romanos capítulo número 2. Deus permite que o ser humano caminhe com suas próprias pernas e decida algumas coisas. Isso não significa que é a vontade de Deus. Mas nós vemos em Êxodo, no capítulo número 3, diferente. Deus intervindo. Porque Deus tira o povo do Egito com um braço forte. Embora Deus fale assim, por mais que eu fale por meio de braço forte, Faraó não vai deixar. Mas você vê Deus intervindo. Como que Deus interviu? As 10 pragas. Numa intervenção direta de Deus no governo. Então Deus intervém. Então eu acredito que Deus intervém na história quando é preciso intervir na história. Eu acredito que Deus também permite que algumas coisas aconteçam, que a própria humanidade intervenha. Como que como eu consigo intervir na história? Nós temos grandes autores bíblicos, grandes autores da humanidade que interviram durante a história. Que se não fosse por causa deles, e com a permissão de Deus que a gente crê nisso, a gente vê que eles fizeram a história mudar de rumo. Nós vemos isso. Então, é isso. Baseado nisso que você está falando, a Cláudia Martins diz assim, eu acredito que Deus tem seus meios de trabalhar. A questão de quem
governa é simplesmente humanitário, né? Tá. Vamos pedir a ele para agir e cuidar de nós. A quem subestimamos? Só o Senhor, né? A quem nós submetemos. Ao Senhor. Mas assim, é o que você falou agora. A questão do Egito aí. Onde o povo estava? Aprisionado, escravizado pelo Egito. O que Deus fez? Interviu. Vou tirar vocês daí, no meio do caos. Vocês vão ser abençoados. Vocês vão com uma terra que manda leite e mel. Mesmo, aparentemente, parece que não, para vocês é impossível. Mas para mim, eu quero que vocês passem por isso para colocar vocês em um lugar melhor. Você acredita que Deus pode fazer isso aqui no Brasil? Eu acredito. E olha o paradoxo que nós temos. Nós vemos Deus tirando o povo de uma situação difícil do Egito e levando para uma terra que manda leite e mel. Mas lá no meio da Bíblia, quando a gente vê o povo sendo cativo na Babilônia, Deus faz com que o povo prospere dentro da Babilônia. Ele não intervém, ele faz o contrário. Ele fala, não, ó, vocês vão ser levados cativos aí porque vocês estão me desobedecendo. Aí Deus usa governos pagãos para levar o povo cativo para dentro da Babilônia. E Jeremias vai falar o quê? Fala para o povo construir casa, fala para o povo ser próximo no meio do caos. Dentro da Babilônia, da idolatria. Ou seja, eu penso que tudo está num ato soberano de Deus. Em alguns momentos Deus vai deixar a humanidade seguir com suas próprias pernas, em alguns momentos Deus vai intervir na história, mas isso não significa que Deus está fora do controle da situação. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu não sei se é isso, porque com todo respeito, o que eu estou vendo hoje é um grupo de pastores, líderes religiosos, parece que com medo daquilo que está por vir. Porque se o Lula é uma espécie de anticristo, logo a Bíblia está se cumprindo. Agora, que medo é esse? Tipo assim, não, eu vou ser perseguido, total, não, acho que a gente está com medo da Bíblia, porque não é, a gente ir contra isso, é ir contra a Bíblia. Isso, baseado, é até interessante, um abraço para o Abraão Rodrigues aí, um abração, Deus abençoe, que entrou aí conosco agora. Baseado nisso aí, tem coisa que é inevitável. Queremos, né, que seja o Brasil, mas vai acontecer. O fim dos tempos está aí, a palavra de Deus vai se cumprir, coisas absurdas, estrondosas vão acontecer. Vai vir um anticristo, falso profeta, e vai ser pessoas, né, instrumento deles. O Brasil não vai passar impune, o Brasil vai passar ou não vai passar pela grande tribulação. O Brasil vai passar por esse momento difícil. É o que você falou aí agora. O país está aí. O que impede o Brasil de entrar numa circunstância extrema como outros países já estão vivendo lá fora? Ah, porque o Brasil é o único país que resiste. Não, o Brasil não tem que resistir. Nós não queremos ser o ápice, né? Mas vai acontecer. Está dentro da Bíblia. Como é que a gente faz para poder passar por esse processo? Vamos lá, a Lula ganhou. A Lula começa a impor leis aí que provavelmente não serão aprovadas por causa da Câmara, né? A não ser que se corrompam. Se corrompam. Se não se corromper. Mas se corrompeu, por exemplo. Como é que nós vamos sobreviver no meio desse caos aí? Vamos falar da Babilônia agora. Como é que o povo vai viver? Orando, buscando a Deus, não se entregando aos bezerros de ouro, assim como o povo fez, né? Na falta de um líder, o povo foi adorar um bezerro de ouro, não se corrompendo. O povo de Deus vai continuar sendo o povo de Deus, onde é que ele estiver. O povo de Deus vai continuar sendo um povo abençoado por Deus, aonde que ele estiver. E quando eu digo abençoado, eu não estou dizendo só de questões materiais, porque às vezes vai sofrer na nossa carne. E ser abençoado por Deus, a gente entende de uma maneira seguinte, aquilo que os apóstolos fizeram. Em Hebreus diz que aqueles que eram perseguidos, quando a gente fala dos heróis da fé, eles desejavam ir ser presos, porque para eles era glória. Era glória padecer por causa do evangelho. Hoje o que eu vejo com todo respeito, eu vejo muito pastores e líderes com medo. Parece que pregou a vida inteira uma coisa e agora estão com medo de que do chicote, de ser preso, de sei lá. A Bíblia está aí dizendo que aquele povo, eles amavam, eles queriam ser presos porque sabiam que eles estavam sendo presos para a glória de Deus. Então isso levava eles a Cristo. Então o que eu vejo hoje é esse povo pedindo, com todo respeito, quando pede para mim o artigo 142 da Constituição, que está na Constituição, não é só pedir, gente. Em base em quê? Qual que é a prova? Porque a gente fala de prova documental. Eu tenho que pegar uma prova e levar lá, e agora nós vamos ao artigo 142, e agora a lei permite, porque aconteceu essa forma. Houve uma live na Argentina, com todo respeito, eu vi pedaços da live, não vi tudo, a live que teve na Argentina, falando sobre o sistema eleitoral nosso, porque houve algumas fraudes, algumas coisas lá, e recentemente parece que até o site do TSE caiu depois dessa live, alguma coisa assim. Mas enfim, nós estamos falando de um canal que é de direita que estava falando de umas eleições que foram possivelmente, entre aspas, fraudadas numa eleição de direita. Agora, nós não temos pessoas de direitas aqui capazes de verificar isso? Agora nós estamos falando de uma live da Argentina, onde eu sei que todo mundo hoje conspira, hoje nós vemos que a maioria dos governos são esquerdistas. Mas enfim, eu estou dizendo que eu faço parte de uma ala que as pessoas têm como teoria da conspiração. Mas não é teoria da conspiração, eu acredito em muita coisa. Mas para mim, como conservador que sou, eu sempre penso o seguinte: está errado? Qual que é a prova? Eu não sou um idólatra, porque o que eu vejo hoje, presbítero Rogério, é nós cometendo os mesmos erros da esquerda.
Eu tenho um amigo, vou dizer assim, não vou dizer um amigo, que não é amigo, um colega, que eu postei algo e ele falou que eu estava chorando mimimi, que não sei o que, eu estava fazendo uma crítica à direita, dizendo, poxa vida, se 58 milhões estão querendo ir para a rua, por que 58 milhões não deixam de votar aqui a urna era fraudada? Aí ele falou assim, e começou a me taxar, ele queria que eu fizesse a mesma coisa que a esquerda fez com o Lula, que é o quê? O cara não foi julgado em todas as instâncias, ele não foi condenado em todas as instâncias? Sim. Então ele não foi inocentado, o Lula não foi inocentado. E as pessoas não levantam a bandeira dele, o que eu chamo isso? De idolatria. Agora nós estamos diante do Bolsonaro que não apresentou prova nenhuma, ninguém apresentou prova nenhuma que as eleições foram fraudadas, eu não acredito nisso até que me mostre prova, e as pessoas estão fazendo o quê? A mesma coisa. Levantando a bandeira. Idolatrando o Bolsonaro. Então para mim não é questão de um político, é uma questão de convicção. As minhas convicções não vão mudar porque Bolsonaro deixou de ganhar as eleições. Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu posso repetir, eu queria que tivesse ganhado, voltei nele, mas a nossa confiança não pode ser no homem. A Bíblia diz maldito, o homem confia no homem, né? Mas não está dizendo de total confiança, a gente tem que confiar no homem. Mas a nossa força verdadeira, que o texto vai dizer, tem que vir do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado, igual você falou, para não se repetir como está repetindo lá do outro lado. Mesmo roubando, mesmo fazendo tudo de errado, foi condenado sim, né? Mas o povo levantou a bandeira. Se é 58 milhões, o que aconteceu? O Nordeste, ele perdeu. O que aconteceu com aquele povo lá que levou água? Se todo esse parâmetro que nós falamos aqui de deputados, senadores que foram eleitos, cadê esses votos na urna? Nós temos que tomar cuidado. Pode ter sido fraudado? Pode. Mas não tem prova, então você não pode falar nada, né? Você não pode falar que foi 100% porque não foi constatado. Nós tínhamos que o exército, aquilo que você falou no início, interessante. Por que não resolveu isso antes das eleições? Ah, não, a gente vai fraudular, então não tem votação. Ninguém vota. Não vai ter, porque vai fraudular. Não, deixou a coisa acontecer com esperança, porque todos nós estávamos com esperança, que ia ganhar fácil, entre aspas. Que ia ganhar com 58%, 57%, isso não aconteceu. Então, acredito que agora a gente tem que dar um basta, seguir em frente, igual você falou, as nossas convicções são as mesmas, acreditamos em Deus, um Deus maravilhoso, poderoso, que vai nos surpreender. O fim dos tempos estão aí, as coisas vão se cumprir, mas Deus, igual você falou, lá no meio da Babilônia, no meio lá em Êxodo, Deus abençoou o povo com governantes corruptos. E Deus tirou o povo de lá e colocou uma terra que manda leite e mel. Há momentos que Deus vai tirar o povo de um governo corrupto. E há momentos que Deus vai abençoar o povo dentro de um governo corrupto. Então... Gente, eu tiro um abraço por Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel foi governador no meio da Babilônia. O povo não adorava Deus. Daniel triunfou, Deus exaltou, abençoou Daniel lá dentro. Foi jogado na fornalha de fogo e sofreu lá dentro. Mas Deus abençoou e exaltou ele lá dentro. Mas por quê? Porque Deus, é a forma de Deus trabalhar. A gente não está desestimulando ninguém a votar, não é isso. Acho que a gente tem que votar de acordo com as convicções da gente, não de acordo com um rosto. Convicções. Por isso que eu gosto muito daquele filme de vingança que fala o seguinte, quando tem aquela cena que ele mata o Dr. Crown, que ele vai dar uma facada no cara lá, enfim, tem aquela cena lá, e ele pensa que matou o cara. Ele fala assim, olha, ideias não morrem. Você pode me matar, mas o que eu estou aqui fazendo não é meu rosto. Então ele estava querendo dizer o seguinte, eu não estou aqui, prova disso que ele usava máscara. Ninguém sabia o rosto dele. Ele estava dizendo o seguinte, passando uma mensagem para nós de que não é o rosto que nós devemos idolatrar ou seguir. Nós devemos expor ideias. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, ideias não morrem. Ideias não morrem. Então as minhas convicções não vão morrer por causa de um governo A, de um governo B. Eu sempre vou ter as mesmas convicções. Então a gente vê o povo, eu vejo hoje esse movimento de lideranças, de pastores evangélicos, eu acho um movimento bom, é democrático, mas com todo respeito, o que eu vi de fake news, e olha que eu sou conservador de direita, o que eu vi de fake news da direita foi uma coisa estrondosa. O Bolsonaro acabou de fazer uma live pedindo às pessoas para desobstruir a rua, teve gente que estava printando o vídeo do Bolsonaro falando, tá vendo aí, o Bolsonaro está falando para nós nos organizar Cegos. E parar geral. Eu falei assim, não gente, vocês não viram o mesmo vídeo que eu vi não. O Bolsonaro falou ao contrário, que queimar pneus e travar a rua é coisa da esquerda. Então parece que as pessoas estão tão cegas, e eu tenho um grupo chamado Grupo Conservador, que infelizmente eu vi inúmeros fake news. Inúmeros. Eu tive que até dar uma parada lá no grupo um pouquinho, porque era fake news atrás de fake news. Falando de impeachment. Impeachment é algo que está na Constituição? Mas tem que apresentar provas. Não adianta você ficar fomentando uma coisa se você não tem prova. Não vira fake news. Se não vira, você tá... ou seja, o simples fato de você alencar uma palavra impeachment do Lula, você precisa ter automaticamente se resguardar de alguma prova. Qual que é a prova? Sendo que o cara... Estão falando de impeachment e ele nem assumiu. Estão querendo tirar antes de assumir. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que nós somos cristãos de direito conservador. O conservador, ele é conservador porque ele não aceita as coisas muito fácil. Eu até entendo que nós não aceitamos as coisas muito fácil. Mas nós também não abraçamos, não idolatramos nenhum candidato. Não existe idolatria dentro do conservadorismo. Nós defendemos ideias, questionamento, mas não pessoas, rosto.
né? O rosto do presbítero Rogério, o rosto do pastor Leandro, não é para ser idolatrado. Nós debatemos aqui ideias. Infelizmente, eu vejo hoje a direita cometendo um erro que a esquerda cometia no passado. E eu falo o seguinte, o meu conselho aqui para você que é de direita e está vendo essa live, e eu tenho falado isso para todo mundo, faça uma coisa que a esquerda sempre fez bem e continua fazendo até hoje. Ocupem os espaços. Simples assim. Esse momento dessa live aqui é um momento de nós estar fazendo o quê? Ocupando os espaços. Que tenham mais governadores de direita, que tenham mais senadores de direita, que tenha mais vereadores de direita, que tenha mais pessoas em repartições públicas de direita. Agora, ir para a rua é democrático? É, desde que você tenha a prova daquilo que você está falando, porque senão vira fake news. Fica muito ruim, fica muito triste para nós, né? Isso. E a Cláudia Martins também escreveu para nós: a história só se repete. Os homens erram ao escolher a liderança. E quando podem fazer uma escolha, fica na idolatria de um lado e de outro. Verdade, Cláudia, verdade. O povo às vezes está votando ali nem porque tem consciência do que está acontecendo, mas é pela idolatria. Ou por movimentos, não por consciência, que é aquilo que você sabe que você está fazendo ali. Eu acredito assim, passou. O que nós temos que fazer agora? Começa a fazer o que é certo. Acabou de falar aqui agora. Ocupar os espaços onde está vago. E aqui, inclusive, nas lives. Inclusive aqui. Inclusive na live. Porque olha só pra você ver como é que é interessante. Como que você me ajuda e como você ajuda o presbítero Rogério a ocupar esse espaço? Você que entrou aí até agora, eu acho incrível. Você já curtiu a live? Você já comentou? Você já compartilhou? Isso vai fazer o quê? Com que essa live chegue a mais pessoas. Isso você está fazendo o quê? Você está ocupando espaços. Mensagens boas estão chegando a todas as pessoas ao mesmo tempo. É isso que a gente vê que a esquerda continua fazendo porque dá certo. Um exemplo disso, que eu não sei o nome do rapaz lá, que falou que fez a macumba, que eles iam ganhar, que não sei o que no primeiro turno. O cara teve milhões de visualização. Chegou no Brasil todo e no mundo. Por quê? Por causa do compartilhamento. Compartilhou. Então ele está ocupando espaço que poderia ter sido uma palavra de Deus, uma live dessa. Nós que acreditamos em Deus, os princípios bíblicos, eles fazem melhor do que nós em relação a isso. Então nós temos a oportunidade de não fazermos isso. Segue o presbítero Rogério nas redes sociais dele. Segue a nossa página, que tem uma página do Protesto Protestante também. Entra no grupo Protesto Protestante. Segue nós na página. Por quê? Segue-nos na página porque isso ajuda ao quê? A ocupar os espaços. Ocupar os espaços. Eu sei que a mídia é algo muito complicado. A mídia é algo muito complicado. Mas nós precisamos aprender a ocupar os espaços. Essa é a história. De a gente querer o tempo todo. Eu fico vendo, porque olha, vai um desabafo aqui que eu fiz num grupo. No grupo de WhatsApp que eu tenho. Sou criador do grupo conservador. Aqui de Bilité. Eu fiz um desabafo lá da seguinte forma. A gente tem que fazer meia culpa, presbítero. Porque agora a gente está colocando culpa em um sistema. Mas quem é o sistema? O sistema é nós. A maioria dos pastores que me ouvem agora, ou que vão me ouvir, passaram a vida inteira ensinando o povo campanha da rosa, do sal, do óleo, da botija. Tudo coisa, com todo respeito. É a sua fé, mas é antibíblico. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo nosso Senhor. Passou a vida inteira ensinando dízimo de forma errada, oferta de forma errada. E agora a culpa é do sistema. Quem que é o sistema? E agora está mandando a igreja para a rua de uma forma desordenada. Olha só para você ter, eu achei incrível que no dia 31 de outubro de 1517 veio a Reforma Protestante, que foi o mês que passou aí, dia 31 de outubro. O que nós vimos foram pessoas que se diziam de direita, conservador, falando, vamos para a rua na segunda-feira, greve geral, que não sei o que tem. E nem sabe quem foi. Martim Lutero, não sabe quem foram os reformadores. Nem tem ideia do que seja isso. Sabendo que a Reforma Protestante foi um dos eventos que mudou a história do planeta. Teologicamente e politicamente. Mas não ensina isso nas igrejas. Aí a culpa é do quê? Da urna. Eu não creio que a culpa é a urna. Para mim, pastor, você tem que fazer a meia culpa. Você não senta com seus obreiros, você não senta com a sua igreja para falar de religião e de política. Depois, joga tudo nas costas de Deus, ou joga tudo na culpa do sistema, que a urna é fraudulenta, que se ela quer falar que eu não acredito que a urna seja fraudulenta, com todo respeito. Eu não acredito num sistema perfeito, é diferente. Qualquer sistema proposto para mim, eu ia falar que ele é passível de falhar. Qualquer, se você colocar, assinar papel, sabe por quê? Se eu coloco lá para contar, quem que vai contar? Você confia no homem que vai contar? Alguém pode ser corrupto e contar que o negócio é errado. Mas tem câmera filmando, poderia ter bolado algum aí você fala assim, ó, tem a câmera filmando, mas quem que tá averiguando na câmera? Não é uma coisa ao vivo. Então assim, com todo respeito, tudo, eu não acredito num sistema perfeito enquanto eu estou nessa terra. O sistema perfeito que eu acredito é o reino de Deus. Enquanto tiver um homem por detrás de qualquer sistema, para mim ele é imperfeito. Ele é plausível, ele é passível de erro. Passível de erro, né? Então, eu quero agradecer, né, presidente Rogério? Acho que a gente falou aqui sobre 1 Samuel no capítulo de número 8, onde Deus fala para Samuel, Samuel, esse povo não me rejeita, não te rejeita, ele está me rejeitando, ou seja, Deus está falando, eles estão rejeitando o governo, e eles querem que um homem que conduza eles, o homem que intervenha na história. Então, tudo bem, se eles querem Saul, se eles querem qualquer rei, vão dar um rei para eles. Saul começou bem? Começou, mas depois se corrompeu, né?
Olha só você ver como é que é interessante. A gente fala Bolsonaro, Lula, porque Bolsonaro não é corrupto. Davi se corrompeu ou não corrompeu? Sim, de certa forma, sim. De certa forma, Davi se corrompeu também. E era um homem que Deus escolheu, não foi? Mas é um ser humano. Eu não acredito dentro do conservadorismo, dentro da Bíblia Sagrada, nós não temos governo perfeito. Bolsonaro está aí. Bolsonaro está aí. Então, você acha que o Bolsonaro não errou? Você acha que você vai colocar a mão no fogo pro Bolsonaro? Eu não estou dizendo isso, mas é o que mais se aproxima das nossas convicções? É. Mas eu não vou dizer que ele é santo, que ele não errou, que não teve problema nenhum. Nós vamos ver depois. Depois que o Lula vir, com certeza vai ter CPIs aí, e a gente vai ver o que vai acontecer. Enfim, nós vemos então Deus falando para o povo que ele ia deixar o ser humano andar com suas próprias pernas, o ser humano via na história. E nós vemos lá no Egito, em Êxodo capítulo número 3, Deus tirando o povo, chamando Moisés para tirar o povo do Egito. E nós vemos também Jeremias falando de que Deus pode prosperar as pessoas mesmo dentro da Babilônia. Ato soberano de Deus, e Deus pode fazer qualquer coisa por nós, da forma como ele deseja. Vai ter um momento que Deus vai deixar o homem intervir. E também quero pontuar que isso é algo importante nos últimos 4 anos, algo que nunca houve no Brasil. As eleições foram importantes, o Bolsonaro nos 4 anos dele. Por quê? Ele deixou um legado. Debates, polêmicas, discussões sobre política. No país nunca houve, na história passada, as pessoas se levantaram, se moveram para discutir sobre política. Acordaram, né? Tarde demais, mas dá tempo ainda, né? Acho que o nosso maior erro foi querer acabar com 100 anos, presbítero Rogério, de comunismo ou mais, com 4 anos de Bolsonaro. 4 anos, exato. Acho que foi o nosso maior erro. Nós subestimamos o comunismo. Porém, agora nós temos essa liberdade que nós estamos tendo que apanhar por enquanto. Nós ainda temos essa liberdade de discutir, mandar e postar nas redes sociais. Então deixou esse legado muito bom, que é discussão e debate sobre tudo, em todo sentido. Até mesmo a religião, porque Deus é o governador do universo inteiro. Nossa, o cristão pode estar em todos os lugares, desde que esteja no centro da vontade de Deus e direcionado por Deus. Inclusive a política, que é forma de governar. Nós podemos estar lá também, agindo e servindo a Deus nesses ambientes. Ou nós servimos e agimos lá, ou outros servirão lá e agirão lá, e nós sofreremos, pagaremos por isso aí. Então a gente vai ler o último comentário da Cláudia aí, que tem nos abençoado. Então eu peço a você o seguinte: ocupe os espaços, nos ajude a ocupar os espaços. Eu te peço, você que é irmão lá da igreja, né, da Igreja Batista Gênesis, nos ajude a ocupar os espaços. Todas as vezes que tiver live do Protesto Protestante, curta, comente, compartilhe bastante, porque você vai estar ajudando a ocupar os espaços. Nossa missão é ocupar os espaços. Mesmo assim, nós ocupando os espaços, a Bíblia vai ter que se cumprir, a igreja vai ser perseguida. E isso é fato. A Cláudia diz assim, tanto que depois de tentar com todos os homens, envia seu filho, porque senão haveria salvação. Os homens são falíveis, realmente. Deus é infalível, Deus é perfeito, mas os homens são falíveis. Nós vamos orar então, presbítero. Quero agradecer você que ficou conosco até agora, mais uma vez. Nós vamos voltar a gravar aqui, né? Acho que ficou bom, eu gostei, que ficou um ambiente diferente, cenário diferente. Às vezes vai ter um barulho de carro, um barulho assim de moto. Mas não pararemos com o programa. A gente não vai parar com o programa, tem uma mesa de som aqui que eu tenho que instalar ela, tem uma caixa de som que eu tenho que colocar aqui. Nós vamos tentar colocar os 2 microfones aqui para ficar melhor. Eu espero que do outro lado aí você tenha nos ouvido e entendido a proposta. O Protesto Protestante foi criado para nós debatermos. Eu fui muito perseguido na época, há uns 2 ou 3 anos, há 3 anos atrás, quando, muito mais, né? Mas no protesto, por exemplo, onde as pessoas falavam assim, pastor, política não mistura com religião e tal. E tá vendo aí, hoje a gente vê a necessidade que se tem da igreja falar sobre religião e também falar sobre política. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo período que tivemos aqui nessa live, Pai. Falando um pouco sobre política, sobre religião, mas sabemos que tudo está sob o teu governo. Nada escapa das tuas mãos, ó Pai. Deus, nos ajuda, nos dê sabedoria. Abençoe aquelas pessoas que estão do outro lado, ó Pai, que participaram dessa live e aquelas que serão alcançadas. Que nós possamos, ó Pai, confiar em Ti, de todas as maneiras, de todas as formas. Pai, nos ajude a cada vez mais aproximar do Teu reino. E que a Tua presença, o Teu governo possa estar espalhado em todos os lugares, ó Pai. Tanto no meio da religião, quanto também na política, e na área social, em todos os sentidos, ó Pai. Que o Teu poder, a Tua vontade possa pairar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoal, nossa igreja é na rua Babassu, 945, no Palmeiras, em Ibirité. Nossos cultos são quarta, sexta e domingo. Deus abençoe a todos aí. E segunda-feira que vem, querendo Deus, nós estaremos aqui com algum tema teológico relevante para a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.